Olá, Ubuntu. É um prazer muito grande estar me dirigindo a você como família Kwanzaa para essa pequena contribuição, usar esse tempo como uma pequena contribuição a você que nos acompanha, você que segue Kwanzaa, que adquire os produtos da Kwanzaa e decidimos como família dar uma contribuição a mais para, para aqueles que seguem, quem sabe até alcançar outras pessoas também e falar sobre esse tema que é um desafio, que é a ansiedade. Como eu disse ontem, eu sou psicólogo clínico e escolhi falar sobre o tema ansiedade, considerando esse tempo que vivemos, esse momento que estamos vivendo, da questão da pandemia, a sua associação à questão do Covid-19, e dizer o quanto esse tempo pode agravar o quadro de ansiedade na vida de uma pessoa. Bem, a primeira coisa que quero considerar com você é que a ansiedade ela faz parte da vida. Nós nascemos numa realidade ansiosa. A vida ela produz ansiedade. E a ansiedade, no todo, é algo normal. Ela deixa de ser normal quando ela começa a modificar a nossa vida, interferir na nossa vida. E essa questão da pandemia, né, é uma coisa que mudou a nossa vida. Há 2, 3 meses a nossa vida foi modificada. Então a primeira coisa que eu quero considerar é essa mudança significativa que a pandemia trouxe para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, né? Então, a primeira coisa relacionada à pandemia é essa questão da quarentena. O quanto a questão da quarentena pode contribuir para o aumento da ansiedade. Então, eu quero fazer um lembrete e usar alguns dados da Organização Mundial de Saúde que define o Brasil como um país da ansiedade. O Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde como sendo um país da ansiedade. Temos no país cerca de 19 milhões de pessoas sofrendo com algum tipo de ansiedade e seus sintomas. Temos nessa questão de dados da Organização Mundial de Saúde dizendo que para cada 1.000 pessoas no nosso país, 93 estão vivendo ou sofrendo com os sintomas de ansiedade. Então, é um percentual significativo no nosso país, a nossa população é uma população ansiosa. E penso que a população afrodescendente, pelo seu histórico de luta, pelo seu histórico de sofrimento, nesse momento é uma população também que está sofrendo ainda mais. Então, acrescentando todo o histórico que já carregamos, né, como uma população afrodescendente, tem essa história que a população negra é a população que possivelmente está tendo um sofrimento maior, a ansiedade para essa população, a dor, né, e todos os sintomas que envolvem a questão da ansiedade, a população negra está sofrendo ainda mais. Bem, para falar um pouquinho sobre essa questão da quarentena, eu pensei em falar com vocês que a questão do confinamento, né, é um problema que precisamos aprender como lidar. Foi uma mudança significativa, foi uma mudança rápida, praticamente em 2, 3 meses a nossa vida foi mudada, foi alterada, né? A nossa vida passou a ficar restrita a um espaço físico, né? A nossa casa ficou pequena porque a quarentena nos restringiu a estar num ambiente com limitações. E isso normalmente vai produzir no ser humano, se você já tem ansiedade, se você já vive esse desconforto, né? aquela coisa que incomoda você, que traz angústia, que traz calafrio, aqueles sintomas bem característicos, para viver com limitação, viver num espaço que sua vida sofreu uma mudança tão severa, quando a sua vida social foi alterada, quando a sua vida acadêmica foi alterada, quando a sua vida religiosa foi alterada, quando a sua vida teve que praticamente ser restrita ao espaço físico do seu lar. Esse é um fator
creio, desencadeante de um quadro de ansiedade. A possibilidade de ter um agravamento nesse período de quarentena torna-se maior. Não temos ainda dados, né, para mensurar o quanto esse momento, esse período, o quanto isso vai trazer de prejuízo para a nossa saúde emocional, mas possivelmente, com certeza, sabemos que vai produzir um efeito prejudicial à vida das pessoas. Não querendo dizer que a quarentena, não somos contrário à quarentena. As pesquisas, os países que trabalham com a questão da pandemia, o Covid-19, encontraram uma saída, um recurso, uma questão epidemiológica, um recurso disponível para evitar a contaminação, e não somos contra, mas estou me referindo como profissional da área saúde emocional, saúde mental, de que esse período prolongado, essa mudança significativa, quando o ser humano foi levado a se reeducar diante de uma situação, diante de um novo, esse novo, escrever uma história a partir da nossa própria cara, desse espaço, ele possivelmente é um fator com condições de produzir, de causar, né, uma ansiedade maior. E nesse aspecto da quarentena, você tem, primeiro, um aspecto que eu achei interessante considerar, a questão do você estar com espaço limitado e você estar com estímulos negativos que são sucessivos. Você em casa, com toda a limitação que tem em casa, você liga uma TV, você vai buscar uma ajuda ou vai buscar uma informação, e o que você ouve durante todo o tempo em que a televisão está ligada é um massacre emocional. Imagine para um paciente que já sofre de medo, que já sofre de ansiedade, ou tem uma questão mais grave como um transtorno, como uma síndrome do pânico, que ouve as notícias, né, que algumas emissoras estão produzindo. Então, a paciente, a pessoa, o indivíduo que já tem um quadro de ansiedade, ele está susceptível a estímulos constantes, né? E estímulos com uma visão, com um teor negativo, uma exposição excessiva a esses estímulos, a possibilidade dessa ansiedade, que era uma ansiedade simples, se tornar um quadro maior de medo, uma fobia, um quadro mais grave como um transtorno, é bem maior. Não. É preciso pensar ou refletir sobre essa questão do espaço físico, considerando as perdas que o indivíduo tem, a questão da locomoção, a questão das perdas significativas financeiras que o indivíduo tem ao longo desse período em casa, a vida profissional foi interrompida, a empresa parada, as dívidas chegando e as pessoas não sabem como vão lidar com todas essas questões, todo esse questionamento, essa síndrome de situações que leva uma pessoa durante esse período de quarentena em casa, né? Pode produzir, pode acrescentar, pode agravar um quadro de ansiedade? Sim. Possivelmente eu estou falando com alguém, estou me dirigindo a alguém que tem sofrido com esse período. Então, aí, o que fazer, né? Quais são as dicas? Dizer que nós fizemos a escolha de dividir a nossa palavra em 3 partes, né? Então, hoje falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, dar essa palavra inicial, dizer como isso pode fazer, como já fiz essa abordagem inicial. A segunda parte, dizer sobre o prejuízo que ela vai fazer no nosso organismo, a considerar pela questão do sono, que é extremamente importante, e sabendo que a ansiedade é maior nas mulheres, pelas mudanças hormonais significativas. Falar sobre a questão da alimentação, porque a ansiedade pode fazer com que uma pessoa coma mais, né? Vá para o sobrepeso, quem sabe até para a obesidade. E falar um pouquinho também, uma preocupação das mulheres, a questão da perda, até que ponto a ansiedade pode gerar perda, né? Perda de cabelos e outras coisas assim que é importante considerar. E fechar a última etapa falando sobre os sintomas. Falando sobre as dicas, né? Apresentar as dicas aí de o que você pode fazer, o que eu devo fazer nesse momento de pandemia. Então, fechar esse primeiro momento, dizer para você
que esse momento ele gera muita insegurança. Estamos vivendo num tempo de quarentena marcado por muitas dúvidas, porque você não sabe, nesse período de 40 dias vem uma orientação que é um período, é mais 15, é mais 20, gera muita incerteza, muitas dúvidas, muita insegurança no comportamento das pessoas, contribuindo para o aumento da questão da ansiedade. A gente olha para o futuro e fica pensando quanto tempo isso vai durar, quando isso vai acabar, é uma incerteza. Sem considerar a questão política que o país está atravessando. No momento que nós queremos olhar para alguém, ver uma liderança para nos causar uma esperança, vemos que politicamente há muita insegurança. As pessoas que deveriam ser referência, que deveriam ser um apoio, ou propor uma esperança, ou propor algumas alternativas, ou pensar em planos efetivos para tentar lidar com essa dor da população brasileira, são as pessoas que têm demonstrado atitude de insegurança. Então, politicamente, é um momento também de muita insegurança. Mas falando para você que acompanha o Kwanzaa, para você que tem contribuído para o Kwanzaa, o que você pode fazer? A verdade é que não se tem uma receita pronta, não tem como deixar aqui uma receita pronta de bolo e dizer assim, essa é a saída, essa é a saída. Não, mas uma coisa que precisamos aprender é como vamos usar esse tempo e como vamos utilizar esse período de quarentena. O que eu posso fazer? Como eu posso reconstruir? Sei que você já arrumou o seu armário, já limpou a sua casa, já limpou a sua geladeira, você já lavou seu carro, já fez uma série de coisas, né? E mesmo assim você vê que você tem um tempo maior disponível, talvez como nunca, em toda a sua história. Então, o que eu devo fazer? Como eu devo aproveitar de forma saudável? Então, vou contar a minha, fechar esse tempo, dizer você assim, uma dica de como eu aproveitei, de como está servindo para mim essa questão da quarentena. Primeiro, eu descobri coisas que eu nem sabia que eu conseguiria produzir, porque quero dizer a você que também sou uma pessoa que sofre de ansiedade e sei quanto a ansiedade pode nos atrapalhar, né? E eu fiquei pensando o que eu poderia fazer no Kwanzaa para lidar com esse tempo agora. Já que estou desempregado há 1 ano e 2 meses, e como eu conseguiria usar esse tempo aqui no Kwanzaa para ajudar, para contribuir. Olha o que eu aprendi a fazer em esse período. Um trabalho manual, cordão, que o grupo, que a família, que a esposa ainda não tinha feito, eu aprendi a fazer. Coisa que eu tinha medo de tentar. Olha aqui, já apresentando para você um trabalho feito esse período de quarentena. Eu parei, eu comecei a reinventar uma coisa simples, uma dica simples, né? Daquilo que foi possível para mim. Então não tem uma receita de bolo. O que você pode fazer, como você deve aproveitar o seu tempo para trabalhar, para produzir. Mas eu sei que você, na sua capacidade, no seu potencial, você aprender a entender que você é muito mais do que um quadro de ansiedade. Você é um indivíduo com um potencial, com uma capacidade. Devia dizer que a ansiedade é uma coisa que tem cura, tem saída, tem tratamento. Então, nesse tempo de desafio, procure reescrever o seu tempo. Procure aproveitar esse tempo dentro da sua casa, dentro da sua família, ok? E aqui no Kwanzaa temos essa parcela de contribuição. Essa foi uma história bem pequena daquilo que eu vivi, daquilo que eu posso oferecer para você. E amanhã eu fecho nosso encontro falando da questão dos sintomas no organismo, o que ela pode causar, o que a ansiedade pode causar no organismo. E fecho esse encontro dizendo se você é uma pessoa que está vivendo com ansiedade, é uma coisa que traz muito prejuízo para você, uma dicasinha simples para fechar essa palavra inicial. Aprenda a fazer exercício de respiração. Mas eu respiro, mas talvez não respire de forma adequada. As pessoas que eu atendi ao longo da história, em consultório, eu descobri que elas não respiravam, as pessoas ansiosas, com queixa disso, elas não respiravam de forma adequada.
Então, aprenda a respirar, faça exercício de respiração. Primeira dica para você, tá bom? Fechar esse momento com essa pequena dica para fechar esse momento. Está vivendo um momento de ansiedade, aquilo que essa pandemia está causando, aquilo que a quarentena, aprenda a respirar. Você vai aliviar a tensão, vai oxigenar seu cérebro, vai ajudar na sua capacidade respiratória, na irrigação do seu cérebro. E eu desejo a você um final de tarde feliz, tá ok? Que Deus te abençoe. Forte abraço.